Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 27 de novembro de 2025. E na noite de hoje é a noite do Evangelho, às quintas-feiras, né? É a noite do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. E na noite de hoje, nós vamos estudar o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E nós também iremos estudar nesse capítulo, né, as instruções dos espíritos. Item 14, caridade para com os criminosos. Item 15, deve-se expor a vida por um malfeitor. E na noite de hoje nós recebemos aqui a nossa querida irmã Rosane Sodré, trabalhadora do CEOI, não é? Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que vem estudar conosco esse tema tão importante e tão atual que os espíritos enviaram para nós. Rosane, tudo bem para você? Tá tudo ok? Agora sim. Tudo ótimo agora. Tudo ótimo. Minha Eu estava amiga. aqui com um probleminha técnico aqui, mas as minhas técnicas de plantão vêm logo resolver. Eu não estava te ouvindo. Eu estava ouvindo. Aí depois ela falou assim, mãe, a senhora deve estar com fone de ouvido. Aí eu, ih, caramba. A gente sempre dá uma esquecidinha, né? O Dá jovem sempre uma sabe. escorregada. Mas faz parte, moço, faz Faz parte. parte, faz parte. Então, minha amiga, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Gratidão é minha. Espero que em 2026 a gente possa contar com você algumas vezes aqui na nossa casa, na casa de Francisco. Bem, meus irmãos, Sim. como eu falei, hoje vamos estudar o capítulo 11, Amar o Próximo com a si mesmo, nos itens 14, caridade para com os criminosos, e 15, deve-se expor a vida por um malfeitor. Então, mas antes de nós iniciarmos aqui, eu vou pedir para Carmen fazer a leitura do preparo e depois a prece. E, Rosane, aí depois você tem até 7h20 para fazer a sua reflexão. Carmen, por favor, minha amiga. Boa noite a todos. E o preparo desse livro aqui, Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. E a lição aberta é 266. E ela nos diz assim: enquanto dispuser de tempo nesta terra, dirija seus passos pela senda do bem. Procure agir, fazer sempre alguma coisa em benefício de alguém, embora seja apenas uma palavra de conforto, um gesto de carinho, um sorriso de incentivo. Faça alguma coisa em favor do próximo e terá o coração cheio de alegria e de felicidade. Então, amigos, aqui uma pequena mensagem, mas nos diz muito ao coração, nos diz muito a essa nossa caminhada que precisamos sempre fazer alguma coisa para o outro, para um companheiro, para um amigo ou até aquelas pessoas que não nos são muito gratas. Que Jesus abençoe a todos nós aqui nessa noite de reunião pública. Abençoe nossa querida amiga Rosane, que ela tenha a inspiração, que ela possa trazer para nós aquilo que nós precisamos do seu incentivo, dos seus estudos, da sua reflexão. Que Jesus abençoe a todos nós aqui presentes. Graças a Deus. Graças a Deus. Rosane, a palavra está com você, que o Senhor abençoe a todos nós. Muito obrigado mais uma Assim vez. seja, Rose. Amém. Bem, como você iniciou, é um tema, é um tema, ele é clássico, ele é atual e ele ainda vai trazer bastante reflexão para a gente por muito tempo. O tema que a gente vai abordar hoje sobre, né, para a gente ter a caridade para com os criminosos. E quando você me convidou, né,
eu, eu fiquei assim, muito feliz, porque já fazia algum tempo que eu não fazia eu não estava aqui com vocês. E no meio do caminho eu fiquei assim, Senhor, aí lendo, né? Porque quando a gente estuda, uma coisa é a gente ler, outra é a gente estudar, né? Quando a gente vai estudando, a gente pega a Deus, pede assim, Senhor, me ajuda, me ilumina, porque é um tema bastante difícil da gente lidar. Mas aí eu pensei, veio a inspiração com tudo que a gente está, né, vivendo no nosso planeta, no Rio de Janeiro, inclusive, que faz com que a gente tenha essa reflexão maior ainda. Eu pensei assim, bem, vamos iniciar pelo início, para que a gente possa, a partir do entendimento do início, da origem, a gente trabalhar em nós o que os espíritos estão nos pedindo, que é caridade para com os criminosos. Então, a caridade para os criminosos está no capítulo do amar ao próximo como a si mesmo. Ele está nesse capítulo, e esse capítulo, Jesus vai trazer o início, né, que é Jesus que vai trazer para a gente o que seja, não é o que seja, mas explanar com maior sabedoria o que seja amar e o próximo. E então ele traz uma história, ele sempre no contexto que ele está falando, ele fala para todos que estavam à época e para a gente por parábolas. Para quê? Para que a gente possa, numa situação idêntica, refletir. Estejamos nós no tempo e no espaço que estivermos. Então, o capítulo de amar ao próximo como a si mesmo fala que os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento, porque está na lei, está nos 10 mandamentos, essa é a primeira lei. E aqui tem um segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. E o porquê que ele fala, ele traz isso para conversar com um doutor da lei? Porque amar ao próximo como a ti mesmo ele traz Levítico capítulo 19, item 18. Por quê? Em Levítico está escrito: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém de seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, o que Jesus, né? Porque a gente sabe, quem é espírita e se estende um pouco mais nos estudos, sabe que são os ministros de Jesus e muitas vezes o próprio Jesus que trouxe ensinamentos para todos aqueles profetas que tiveram trazendo notícias para a gente. Então, o amor, essa palavra, né, amor e esse sentimento, ele sempre existiu. Ele foi falado pelos primeiros povos que estiveram aqui na Terra, e depois, como esses povos, indianos, os egípcios e depois os hebreus, confundiram esses ensinamentos que seriam para que a gente pudesse ter uma trajetória de vida na matéria. E esses ensinamentos seriam como nós deveríamos agir como espíritos imortais que somos. Esses ensinamentos, eles foram trazidos
para o interior, para dentro, como nós deveríamos nos comportar internamente. E cada um desses povos, esses espíritos que trouxeram essas mensagens, à medida que eles foram evoluindo e compreendendo que essas mensagens eram de interno, era para o interno, era para evolução espiritual, esses povos, conforme diz Emmanuel no Caminho da Luz, esses povos foram voltando porque eles estavam aqui exilados. Então, eles foram voltando e fomos ficando nós, aqueles espíritos que éramos realmente da Terra, que estávamos aqui na nossa jornada evolutiva, que estávamos caminhando lentamente. E nós começamos a exteriorizar isso. Tudo isso que era aprendido, que seria para dentro de nós, a gente começa a exteriorizar. Nós acreditamos que seria por sacerdote, nós começamos a aumentar os cultos, nós não olhamos mais esse amar o nosso Criador, amar a quem nos criou, a quem nos concedeu, simples e ignorantes, mas quando já estávamos numa condição de entender, que já éramos homens em condições de entender, nos trouxe a lei de amor, nos legou essa lei, para que pudéssemos acompanhá-la, porque à medida que nós acompanhássemos essa lei, nós faríamos a nossa evolução com mais facilidade. E essa lei, ela traz para a gente todo o caminho que a gente teria que traçar para distinguir o bem do mal e fazer as nossas escolhas para o bem. E durante todos esses milênios, quando Jesus percebe que nós não estávamos conseguindo nos entender, ele mesmo resolve descer e não mais falar só de amor. Por que não mais falar só de amor? Porque o povo hebreu existia, depois de muito tempo, depois de que a lei já estava consolidada, eles estudavam também, existiam os rabinos que estudavam aquela lei. E a grande maioria dos rabinos fazia a interpretação de toda a lei e os profetas no ter, que era aquilo de externar. Sempre o bem-aventurado seria aquele que fosse rico de bens materiais, que fosse sempre nesse sentido. Mas existia um único rabino, que era Hillel, que ele tinha uma escola que percebia que era o amor e essa lei que estava em Levítico, que deveria ser trabalhada nos seres espirituais. Mas ele também percebeu que ninguém queria, os espíritos que estavam ali, não achavam que esse entendimento dele estava correto, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E então, ele vendo que nós, eu estou falando nós porque alguns de nós poderíamos ter passado por aqueles momentos. Se não for encarnado, estaríamos ali absorvendo como espírito e em pensamento todos esses ensinamentos. E ele, então, quando ele estava vendo que não iria conseguir isso, ele começou a doutrinar o neto dele. E o neto dele é Gamaliel. E Gamaliel, a partir de Gamaliel, nós já começamos, nós espíritas, a ter notícias. Quem é Gamaliel? Um mestre de Saulo, isso sendo trazido também por Emmanuel, em Paulo e Estevão. E logo, nós já sabemos o que é o amor, a
muitos e muitos e muito tempo. Muito. Jesus veio para nos lembrar e nos mostrar como é amar. Ele veio trazer para a gente a lembrança de toda a lei e os profetas, e nas bem-aventuranças, ele vai dizer para a gente, ali ele vai inserir nas bem-aventuranças novos paradigmas, novos preceitos. O que deveríamos fazer para que fôssemos felizes, para que alcançássemos a felicidade, para que pudéssemos chegar à condição de seres que amam. Mas nós ali ainda não entendemos. Mas Jesus, sabendo como nós fomos constituídos do amor, e nós fomos constituídos também da parcela divina, que é perfeita, mas nós que não somos perfeitos como Deus, mas somos perfectíveis, nós seremos perfeitos em nossa evolução, nós seremos perfeitos na relatividade com relação ao absoluto que é Deus. Jesus sabia e sabe que nós, ao longo do tempo, iríamos aprender gradativamente a amar ao próximo como a ti mesmo. E nessa estrada, para que a gente consiga melhor entender a proposta dos Espíritos, que é a caridade para com os criminosos, nesses nossos estudos, nós percebemos que o próximo também está no Evangelho de Jesus e no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Kardec traz esse amar ao próximo e diz para a gente quem é o próximo. Porque a proposta do Espiritismo é trazer para a gente todos os ensinamentos morais do Cristo. Aqueles ensinamentos que vão fazer com que a gente realmente saia desse estado de paralisação de sentimentos. Porque o estado de agir, de fazer para o exterior, nós já temos bastante. Inteligência, nós temos bastante. Mas o que falta para o espírito, para que ele ganhe a sua liberdade, para que ele atenda a esse princípio da lei de liberdade. Ele aprenda que tudo isso que ele veio nos ensinar é para alcançarmos o reino de Deus ou o reino dos céus, que está onde? Que está dentro de nós. Então, Jesus, quando ele é perguntado pelo doutor da lei, quem seria o meu próximo? E aí ele vai contar para a gente a parábola do bom samaritano. Ele vai trazer, e a gente tem que prestar muita atenção, porque ele está trazendo uma parábola para um doutor da lei. Então, quando ele traz parábolas, a gente tem que sempre saber assim, para quem Jesus estava ali conversando. Porque ele conversava de formas diferentes, parábolas diferentes, para inteligências diferentes, inteligências intelectuais diferentes. Então, ele vai falar sobre o próximo. Por quê? Naquela época, havia justamente a discussão sobre quem seria o próximo. Por conta do mandamento de Levítico. Para quê? Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Ou seja, do seu povo era o seu próximo. Essa era a discussão. Próximo é alguém do meu povo. Logo, próximo, à época de Jesus, era o judeu. Ou seja,
não era nem mais o povo hebreu, era o judeu. Jesus, então, traz a parábola do bom samaritano, que depois a gente, lendo com mais carinho e mais atenção o Evangelho, a gente vai perceber o quê? Ele vai dar para o doutor da lei alguns personagens, que é o sacerdote, que ele descia de Jerusalém para Jericó. Ou seja, simbolicamente, todos os rabinos ali, quando Jesus falava descia, Jerusalém era a cidade aonde se tratava de questões espirituais. Jericó, questões materiais. Então, ali ele está dizendo: olha, o sacerdote está em queda. Ele descia de Jerusalém para Jericó. E logo depois, abaixo do sacerdote, na hierarquia, existiam os levitas. E o que? O levita descia também de Jerusalém para Jericó. Por isso, a gente quando lê essa parábola, essa discussão, a gente tem que observar os personagens e trazer da época de lá com esse nosso sentimento. Porque nós que estamos aqui hoje já temos condição de saber isso, de ver como Jesus estava falando. Ele não estava falando para a mulher que teve a dracma perdida, quando ele vai falar sobre o reino dos céus, ele fala sobre uma dracma perdida. Então, ele fala com mais leveza. Então, quando a gente vai discutir sobre o próximo, nós temos que estudar a parábola do bom samaritano. E ele vai falar sobre o necessitado. O necessitado, ele estava despojado, algumas traduções vai falar que ele estava despido, ele estava nu. Ou seja, não tem como identificar a classe que aquele indivíduo pertence. Você não sabe se aquele indivíduo, quando ele conversa com o doutor da lei, ele dá elementos para o doutor da lei dar a resposta que o doutor da lei deu. Ele traz elementos. Então, não tem como identificar. Mas o samaritano, quando ele fala o samaritano, ele está falando de inimigo do doutor da lei, de alguém que entende tanto da lei quanto ele, mas que para o doutor da lei não cumpre a lei de Deus. Não cumpre nenhuma dos pensamentos. Viajava. E como ele viajava, ele traz conhecedor da lei, ele está pronto, ele está preparado para agir. Por quê? Porque em toda a parábola a gente percebe que o samaritano, ele é tocado. Tocado. O que Uhum. Isso, tá bom, vamos continuar. Então, o que acontece? Quando Jesus estava falando com o bom samaritano, ele já vai dizer que ele viajava, né? Isso talvez vocês tenham ouvido. Ele já não vai dizer mais que ele descia. Ele viajava de Jerusalém para Jericó. Ou seja, já era alguém que conhecia e foi tocado, ele é tocado, já está no processo de trabalhar
sentimentos. E quem está nesse processo está pronto para atender a quem quer que seja, de todas as classes, não pergunta se a pessoa é boa ou se a pessoa é má, se a pessoa cometeu algum erro ou se a pessoa é criminosa. Não. Aprendeu com a lei e os profetas que o próximo é quem está mais próximo. Então, ele força o doutor da lei a reconhecer que o próximo do homem ali, despojado, o homem que estava nu, né, foi a pessoa que agiu com misericórdia. Você vê que é o orgulho e a vaidade, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente estuda muito. Porque o doutor da lei é alguém que estuda muito e que conhece muito a lei. Mas ele, por vaidade e por orgulho, ele diz que foi a pessoa que agiu com misericórdia. Ele não disse que foi o samaritano. Então, nesse capítulo todo, quando a gente vai falar sobre a caridade com os criminosos, a primeira coisa que a gente tem que relembrar é que nós sabemos já aqui quem é o próximo, porque nós estamos aqui numa premissa. Nós seguimos um modelo e guia que é Jesus. E Jesus nos disse que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como a nós mesmos. Ele compara. Eu tenho que gostar, eu gosto de mim, e gostando de mim, eu vou gostar do outro como eu gosto de mim mesma. Ele mostra para a gente, quando Jesus veio aqui falar e experienciar o amor, que esse sentimento é gradativo. Então, no nosso tema, caridade para com os criminosos, a primeira coisa que a gente tem que relembrar é a caridade. O que é a caridade? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendi o nosso modelo e guia? Não pode ser a caridade como eu entendo, como a gente entende. É a caridade como modelo e guia. Se é como modelo e guia, nós não estamos falando da caridade material. Nós estamos falando daquilo que vai fazer com que a gente cresça como espíritos imortais, aquilo que vai fazer com que a gente progrida. Então, o que os espíritos nos dizem? Que a benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. E como nós estamos acostumados a buscar tudo fora, mas tem que buscar tudo dentro, porque o reino de Deus está dentro de nós, nós vamos buscar, no capítulo 9, o item 6, que seja benevolência, buscar dentro da nossa doutrina, dentro do que Jesus disse para a gente, o que Jesus estava querendo dizer para a gente, para eu alcançar o que aquele samaritano alcançou. A benevolência todos nós, ser benevolente é o quê? É sermos de natureza boa, benévolos, que tratamos a todos com bondade e que nos expressamos com bondade para com todos os seus semelhantes. Fruto do amor ao próximo. Essa benevolência produz em nós a afabilidade e a doçura. Ou seja, fazer a caridade material sem afabilidade, sem trabalhar, né, gente? Porque a gente é sem trabalhar isso, não é que a gente tenha, é trabalhando isso. Sem trabalhar a afabilidade e a doçura,
nós ainda não estaremos fazendo o progresso para entender o que seja o próximo, como entendeu o samaritano. E também no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 16, ele vai falar o quê? Sobre a indulgência, que é a facilidade de perdoar, que é não ver os defeitos dos outros. Ou se a gente vê, se a gente verificar que tem defeito, é a gente não falar esses defeitos. É um processo, é um trabalho, não divulgá-los. Esse samaritano entendeu isso e trabalhou isso, para que naquele momento um espírito com essa grandeza fosse trazido por Jesus para nos mostrar quem é o próximo, e só o próximo. E nós, para que a gente caminhe nessa indulgência, quando a gente percebe o mal do outro, nós ocultamos. Isso tudo, gente, está interno em nossa doutrina. Nós não vamos buscar em mim, nós não vamos buscar nos nossos diversos médiuns e livros que tantos outros livros têm para nos auxiliar. Esses livros são para nos fazer usar nosso tempo com qualidade, mas a escola, o ensinamento está dentro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto no Novo Testamento como um todo, mas principalmente quando eu estou falando de crescimento moral no Evangelho, segundo o Espiritismo. E o perdão das ofensas, né, que é o perdão. O perdão já tem sido estudado não só em nossa doutrina, e nossa doutrina, quando eu falo nossa doutrina, é a doutrina do Cristo, trazida pelos Espíritos, porque eles vão falar eles vão dizer muito para que a gente perdoe, para a gente perdoar. E Pedro pergunta a Jesus quantas vezes nós devemos perdoar, e ele vai dizer até 7 vezes, porque isso tem muita simbologia para aquele povo, e Jesus vai dizer, não 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes, porque isso a gente entende como é um processo. É um processo, por isso é que esse perdão das ofensas é eu vou perdoar até o momento em que eu sou um espírito que não sou mais ofendido. Se eu não sou mais ofendido, eu não tenho mais o que perdoar. Por quê? Porque o perdão a gente concede quando alguém nos magoa, quando alguém faz algum mal para a gente. Então, enquanto nós estivermos nessa jornada, nós vamos trabalhar sempre esse perdão, o ato de perdoar. Portanto, quando o Espírito nos propõe caridade para com os criminosos, esse Espírito, ele está fazendo com que a gente reflita dentro de nós quais são os passos que eu preciso caminhar para entender o que esse Espírito está pedindo de nós. Porque já ouvi muita gente dizer que não dá. E muita gente espírita dizendo, não dá para amar os criminosos. É muito difícil. Não é muito difícil. É um trabalho do qual nós, por impositivo da lei de evolução e de progresso, vamos ter que fazer. E enquanto nós não tivermos essa consciência, nós não vamos estar dando um passo no sentido de amar a nós mesmos, quanto mais nós amarmos os criminosos.
Porque nós vamos ter que passar por amar a nós mesmos, depois que eu tiver totalmente me conhecendo, um autoconhecimento, o autodescobrimento de tudo isso que Jesus veio nos colocar. E isso não é um tema de Joana de Ângeles, eu sinto informar, mas não é. Esse tema já foi abordado por vários irmãos nossos que batalharam pelo cristianismo redivivo quando ele estava se perdendo. Joana veio nos dizer maiores detalhes. Nós temos que nos conhecer para que eu possa amar, depois disso tudo, o meu próximo, o outro, o outro. E a partir do outro, eu vou perdoar, eu vou fazer esse processo com quem? Com os meus inimigos. Os inimigos, aqueles que me fizeram, aqueles amigos, não é? Porque inimigos é aquele que era meu amigo e que deixou de ser meu amigo. Então, eu começo a fazer esse processo de perdão, eu faço todo o meu desenvolvimento, todo o meu progresso, e aí eu passo a perdoar aquele que me ofendeu. Eu passo a perdoar o meu inimigo. E depois eu vou passar a amar os criminosos. Mas esse espírito, mas os espíritos de Jesus, acredita mesmo que eu sou capaz, que nós somos capazes de amar os criminosos? Temos caridade, né? Porque caridade é sermos benevolentes. Como eu falei, ele acredita. Por que que ele acredita? Porque ele sabe que o Espiritismo tem como nos ofertar todo esse caminho para que nós não fiquemos com sentimentos de culpa quando, no momento em que somos defrontados com as provas em que vivemos no Rio de Janeiro esse ano, a gente ainda sinta muita raiva com os nossos irmãos que foram alvejados sem nenhum tipo de amor, sem nenhum tipo de caridade, sem nenhum tipo de benevolência, nem indulgência, nem perdão das ofensas. Mas nós que resolvemos abraçar essa doutrina, que resolvemos abraçar esse evangelho, já não devemos mais nos coligar com os pensamentos que dizem respeito a tudo isso que aconteceu no Rio de Janeiro, ou que acontece em qualquer lugar aonde diga que matar os filhos amados de Deus seja forma de melhoria, forma de trazer segurança. Porque quando eu digo que isso está certo para trazer segurança para mim, eu ainda estou muito, muito, muito longe daquilo ao qual eu fui criada. Eu ainda estou muito longe da lei de amor, porque a lei de amor resume a doutrina de Jesus inteira, e isso está no capítulo 8, no capítulo 11, no item 8. Visto que o amor é o sentimento por excelência, e os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito. Então, o Espírito vai dizer para a gente, Lázaro, em sua origem o homem só tem instintos, e os espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos, mas nós somos estudantes da doutrina dos espíritos. Então, nós já temos que trabalhar esses instintos, deixarem apenas os instintos
fazerem o que ele tem que fazer e não mais dar vazão aos instintos, para dizermos e ficarmos felizes quando irmãos nossos são alvejados para a nossa segurança. Isso é egoísmo. E egoísmo é o que Jesus combateu o tempo inteiro. Nós não podemos, nós que somos estudiosos da doutrina, estamos muito equivocados quando aceitamos esse tipo de pensamento. E se esse pensamento vier, nós não podemos deixar que ele faça o quê? Que ele faça ninho. Nós devemos expulsá-los com o que nós resolvemos seguir. A lei do nosso modelo e guia, que é essa lei de amor. Então, quando nós estamos nessa categoria de atender aos nossos instintos, nós ainda estamos na categoria dos mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. E nós não estamos mais nestas primeiras encarnações. Então, se a gente ainda aplaude, principalmente nós, os ditos trabalhadores da última hora, nós estamos extremamente equivocados. E os espíritos dizem o seguinte para a gente: quando nós estamos mais avançados e corrompidos, nós temos sensações, e essas sensações estão nos mundos de provas e expiações, que é onde nós estamos, onde domina ainda o mal. Mas, quando instruído e depurado, nós temos sentimentos, que são um mundo de regeneração. Como nós estamos trabalhando o sentimento por excelência, que é o amor, e nós estamos trabalhando para entrar no mundo de regeneração, para os espíritas não cabe mais dar vazão aos instintos. Nós não vamos entrar nessa seara do mundo de regeneração sem que nós mudemos os nossos pensamentos e olhemos esses irmãos como querem o nosso modelo, como quer o nosso modelo e o nosso guia, como quer o nosso próprio Criador. Aquilo que nós fomos feitos. Nós somos frutos do amor. A nossa semente é do amor. Então, nós não podemos, de forma alguma, compactuar com esse sentimento. E é por isso que, quando eu estava lendo, estudando sobre isso, conversei com várias pessoas espíritas e não espíritas sobre o que seria essa caridade para com os criminosos. E foi com muita surpresa que ainda não entendemos, ainda não estamos entendendo essa doutrina, que ela é devagar, que nós vamos sim ter essa caridade para com criminosos, porque quem é criminoso? São aqueles que se desviam das leis. Quando ele está falando caridade para com os criminosos aqui, nesse atual momento, é com os criminosos que infringiram leis humanas. Leis humanas. Mas qual de nós não nos afastamos das leis divinas? Que aí, ao invés de nos chamar de criminosos, somos os pecadores, que nada mais é do que o afastamento das leis naturais, das leis de Deus. E quando nós não olhamos os nossos irmãos, pelo menos com um olhar caridoso, nós estamos cometendo crimes perante os olhos de Deus.
perante essa lei que veio nos trazer caridade para com todos. E no item 15, como ainda o Espírito sabia que devíamos caminhar muito mais, ele nos propõe, ele vai nos trazer ainda mais condições de evoluir, de amar. Deve-se expor a vida a um malfeitor, a quem faz mal, a quem comete crimes, segundo os homens, porque segundo Deus, todos nós cometemos. Mas segundo os homens, vocês podem observar que nesse capítulo 15, o próprio Espírito ele vai falar segundo a evolução dele. Ele não vai falar segundo a nossa evolução, porque ele sabe que nós precisamos evoluir muito, muito, para fechar com o que ele nos disse, que é uma questão muito grave e que pode se apresentar para a gente, tem se apresentado para a gente. Mas ele vai nos dizer que a morte, para esses irmãos que nós vimos, que nós tivemos essa prova agora, pode chegar para eles cedo demais. E como nós sabemos que tem a reencarnação, é a maior do presente para o espírito, quando nós tiramos a vida de um filho de Deus, que não importa que seja criminoso ou não, nós estamos tirando a oportunidade do quê? De progresso, a oportunidade dele, como nós, chegarmos a essa lei de amor, chegarmos à lei que, no final das leis morais, vão dizer para a gente que é mais importante, que é a lei de amor, de justiça e de caridade. E ele, então, depois de muito falar para a gente, ele diz que se nós podemos salvar, que a gente o salve. Que a gente deixe de pensar do que está em mim, mas que não é o que eu sou, para que eu obedeça às leis do meu Pai. E estudando isso, eu li pela enésima vez a lei de amor que Emmanuel traz para a gente, e vou deixar aqui, para reflexão de nós, alguns trechos dessa lei, para que a gente possa trazer para dentro de nós esse reino de Deus, trabalhar dentro de nós, refletir sempre que isso está em nós, que o amor está em nós. E Emmanuel fala assim, no livro Pensamento e Vida, item 30, amor. O amor puro é o reflexo do Criador em toda a criatura. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Vemos o amor assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. E ele vai nos dizer que o verme é amado pelo Senhor, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme. E eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele à Terra para clarear-nos a senda, em cada passo do seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida. E descendo a esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo
por amor, passa no mundo, de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Meus irmãos, esse é um tema bastante reflexivo e que veio ao chamamento de todos nós que nos damos o título de espíritas. Espíritas, amai-vos. Gratidão por todos vocês, gratidão, muita gratidão por essas reflexões, por estes ensinamentos. Obrigada, Rose. Obrigada a você, minha amiga, e eu quero repetir aqui a frase que eu estou com o livro Pensamento e Vida aqui, porque esse parágrafo me deixou realmente tocada, quando ele diz: o verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. Então, o Senhor nos ama, mas da mesma forma ele ama o verme. E como ele deu a nós milhares e milhares de séculos para chegar até onde estamos, ele também dará esse mesmo tempo ao verme. Então é fantástico essa passagem, essa frase de Emmanuel, né? Coloca tudo nos seus devidos lugares. Então, minha amiga, muito obrigado por você vir conversar conosco esse tema que, como você falou, muito espinhoso para muitos de nós. Mas todo aquele que segue a doutrina dos espíritos e que tem Jesus como seu mestre, não pode, de forma nenhuma, aceitar o inaceitável. Podemos tentar fazer curvas, mas essas curvas são da nossa cabeça. O mestre disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. E a lei diz: não matarás, ponto, não tem vírgula, nem reticências. Então, se somos espíritas, se somos cristãos, não podemos aceitar essa pena de morte, porque ela é inócua, ela mata o corpo, mas o espírito continua a viver. Ela não é educativa. Ela é para resolver o problema de alguns que têm preguiça de promover educação. Então, muito obrigado, minha amiga. É bom a gente falar sobre isso, relembrar esses fatos, né? E ainda é preciso nos indignarmos com certas coisas que vemos, porque não é possível aceitar esse tipo de coisa, né? Pessoas que se dizem cristãs espalhando, né, a morte de uma forma terrível e querendo impor que isso é a vontade de Deus para promover a limpeza e a segurança do mundo. Então, precisamos realmente seguir o evangelho do Senhor, entender que nós somos espíritos buscando caminhar, crescer, perfectíveis. E o mesmo direito que o Senhor nos deu de estarmos aqui, todos os nossos irmãos o têm. E nenhum de nós pode se arvorar de justiceiro do mundo, porque Deus não precisa da nossa ajuda para aplicar a sua justiça. Que Deus te abençoe, minha amiga, e que Deus abençoe a todos Porque nós. só quem ama pode ser justo. Que a Exatamente, justiça é divina, porque ele ama. exatamente. A justiça é de Deus. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo muito a Deus por tudo. E eu vou pedir ao nosso irmão Alberto para fazer a nossa prece de agradecimento. Alberto, por favor, meu amigo. Pois não. Ao término deste ciclo, né, de reflexões, de esclarecimentos,
estejamos agradecidos ao Pai de infinito amor, este amor que permeia toda a criação, e que este amor floresça e frutifique em nossos corações. Que estejamos atentos aos exemplos dados pelo Mestre Jesus, que é nosso guia e modelo, seus exemplos de amor, e que possamos verdadeiramente praticar o amor em ação, a caridade, para que assim possamos estar na seara de Jesus, apto a buscarmos um caminho de crescimento espiritual. A toda a espiritualidade que por amor e caridade zelam por nós, agradecidos estamos, e que possamos todos buscar, através dos bons sentimentos, o caminho que nos conduz em nossa jornada evolutiva ao caminho do aprimoramento moral e o aperfeiçoamento íntimo. Portanto, estejamos atentos a estas reflexões e que possamos colocá-las em ação em nossas vidas. E que, ao término deste momento de prece, estejamos com Jesus em nossos corações e o Pai Celeste em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, mais uma vez agradecemos a presença de todos. Queremos mais uma vez lembrar que dia 7 de dezembro, domingo, 15h30, vai acontecer na nossa casa um novo seminário espírita com Jesus na Seara. E o tema é o mandamento maior, a lei áurea, o amor. Então, que possamos participar para, novamente, né, ouvirmos a palavra do Cristo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento maior. Essa é a lei áurea, o amor. Ó, um beijo no coração de todos. Beijo, gratidão. Beijo. Uma boa noite para todos vocês, meus irmãos.